Ainda na superfície superolateral, agora no lobo parietal, nós temos o giro pós-central, localizado entre o sulco central e um sulco chamado de pós-central. Então aqui nós temos a delimitação do giro pós-central. Ainda no lobo parietal, nós temos um sulco chamado sulco intraparietal. O sulco intraparietal divide os lóbulos parietal superior do lobo parietal inferior. Sulco intraparietal separa os lóbulos parietal superior do parietal inferior. No lobo parietal inferior, nós temos o giro supramarginal e o giro angular. Giro angular e giro supramarginal. Percebam que o giro supramarginal é como se ele estivesse ao final do giro do sulco lateral, do ramo posterior do sulco lateral, e o giro angular é como se ele estivesse no final, abraçando esse sulco aqui denominado de sulco temporal superior. No lobo occipital, a gente tem uma grande variação de sulcos e giros. Então a maioria dos autores não aponta nenhum sulco nem nenhum giro específico aqui devido à grande variação. O Ângelo Machado aponta esse sulco aqui, mas repetindo para vocês, há uma grande variação, então não se aponta muitos sulcos e giros no lobo occipital. Passando para o lobo temporal, nós temos abaixo do sulco, do ramo posterior do sulco lateral, um giro chamado giro temporal superior. Depois um giro temporal médio e um giro temporal inferior. Esses giros são separados pelo sulco temporal superior e pelo sulco temporal inferior. Aqui é a representação da abertura do opérculo frontoparietal e temporal, a separação dos lobos frontoparietal do temporal, e lá ao fundo nós vemos a ínsula e à frente da ínsula a artéria cerebral média. Essa daqui é uma aproximação do giro frontal inferior, mostrando para vocês então sulco lateral, ramo anterior, ramo ascendente, ramo posterior, parte orbitária, parte triangular e parte opercular. Esse aqui é o giro pré-central e esse é o giro pós-central e esse é o giro temporal superior. Novamente a abertura do opérculo, mostrando lá no fundo a ínsula. A ínsula a gente aponta um sulco chamado sulco circular da ínsula e um sulco central da ínsula. O sulco central da ínsula separa os giros curtos dos giros longos da ínsula. Sulco circular da ínsula, sulco central da ínsula, giros longos e giros curtos da ínsula. A parte mais anterior da ínsula é conhecida como límen da ínsula. Na superfície medial do telencéfalo, nós vemos essa estrutura aqui conhecida como corpo caloso, que possui suas divisões: esplênio, joelho, tronco do corpo, esplênio, tronco do corpo caloso, joelho e rostro. Repetindo, rostro, joelho, tronco e esplênio do corpo caloso. É estrutura comissural, leva informações de um hemisfério para o outro. Mais abaixo nós temos aqui uma outra estrutura chamada fórnice. No telencéfalo nós temos o giro do cíngulo, limitado superiormente pelo sulco do cíngulo. Giro do cíngulo, sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo ele tem alguns ramos. Esse ramo chamado de sulco paracentral, esse ramo chamado de sulco marginal, melhor dizendo, ramo marginal do sulco do cíngulo, e esse ramo chamado de sulco subparietal. O sulco paracentral e o ramo marginal do sulco do cíngulo separam essa estrutura aqui conhecida como lóbulo paracentral. Lóbulo paracentral. No livro texto de vocês já há a explicação de algumas funções de algum desses giros e alguns desses giros que foram apresentados.
Por exemplo, lá há a descrição do giro, das funções do lóbulo paracentral, há a descrição da função do giro pré-central, do giro pós-central. A gente vai ver daqui a pouco as áreas corticais adjacentes a esse sulco aqui, conhecido como sulco calcarino, relacionado à área visual. Então, essas funções iniciais já devem ser conhecidas por vocês. E elas serão aprofundadas quando a gente estudar o córtex cerebral propriamente dito. Essa região aqui do lobo frontal é conhecida como, por alguns autores, a parte medial do giro frontal superior, ou seja, uma continuação medial do giro frontal superior. Alguns autores descrevem como giro frontal medial. Depois nós temos o lóbulo paracentral e agora nós temos essa região aqui do lóbulo parietal. Para que se compreenda o nome dessa região, a gente vai estudar primeiro essa parte do lobo occipital. Como já foi dito, nós temos o sulco calcarino e as bordas do sulco calcarino estão relacionadas à área visual. E nós temos esse sulco aqui, dividindo o lobo occipital e o lobo parietal, chamado de sulco parieto-occipital. Essa região, como tem o formato de cone, é conhecida como cúneus. E essa região anterior, portanto, é conhecida como pré-cúneus. Cúneus é separado pré-cúneus pelo sulco parieto-occipital. E aqui nós temos o giro do cíngulo. Essa região aqui abaixo do rosto do corpo caloso e anterior ao terceiro ventrículo é conhecida como área septal. A diferença dessa figura para essa é que foram retiradas as estruturas cerebelares e do tronco encefálico, para que a gente possa ver a parte inferior do lobo temporal. Nessa parte inferior do lobo temporal, nós temos aqui o giro occipito-temporal medial, e mais para a lateral nós temos o giro occipito-temporal lateral. Percebam que, anteriormente ao giro occipito-temporal medial, nós temos esse outro giro conhecido como giro para-hipocampal, devido à sua proximidade com uma estrutura conhecida como hipocampo, uma estrutura profunda do parênquima cerebral. E o giro para-hipocampal é como se ele fizesse uma volta sobre si mesmo para formar anteriormente essa estrutura conhecida como uncus. Uncus, giro para-hipocampal, giro occipito-temporal medial, giro occipito-temporal lateral, e essa aqui embaixo, esse último giro, é a continuação medial do giro temporal inferior, que foi visto na superfície superolateral do cérebro. Presentes na superfície inferior do lobo temporal, nós temos o sulco colateral e o sulco occipito-temporal. Novamente, aí nós temos a visão inferior do encéfalo. E aqui no lobo frontal, nessa região aqui, como também há uma grande variação de sulcos e giros, a gente conhece eles como um conjunto de giros e sulcos orbitários, sulcos e giros orbitários. Aqui nós temos uma estrutura conhecida como trato olfatório, bulbo e trato olfatório. São estruturas relacionadas à via olfatória, obviamente. E mais medialmente nós temos esse giro conhecido como giro reto. Então vocês devem estudar essas estruturas, se aprofundar no livro-texto de vocês, também lembrando de já estudar a função básica de alguns desses sulcos e alguns desses giros.